Boa noite, Cinti. Meu nome é Alia e estou aqui para apresentar a normalização contabilística internacional. Para começar, dizer que a normalização contabilística internacional refere-se ao processo de estabelecer padrões e normas contábeis comuns para serem seguidos por empresas e organizações em todo o mundo. O objetivo é garantir que as demonstrações financeiras sejam apresentadas de forma consistente e transparente, permitindo que investidores, analistas e outros stakeholders comparem e tomem decisões informadas. Passo agora para razões para a harmonização contabilística. No início, a contabilidade era feita ao gosto de cada um. Com a Revolução Industrial e a expansão econômica mundial, com o consequente surgimento de grupos de empresas, bem como das sociedades de capitais e do recurso ao crédito, a contabilidade passou a assumir papel de relevo para acionistas, credores, financiadores e etc. Houve assim necessidade de se estabelecer um conjunto de regras, os tais ditos os princípios de contabilidade geralmente aceitos, PCGA. Acontece que, e talvez também por força da influência da fiscalidade, cada país tinha os seus PCGA, ou seja, princípios de contabilidade geralmente aceitos. A ideia de usar a contabilidade para a atribuição fiscal remonta para a tributação fiscal remonta a 1874 na cidade de Bremen, no Reino da Saxônia, e a 1891 na Prússia. A razão para isso era a conveniência de se preparar somente um balanço para fins comerciais e para as autoridades fiscais. Naquela altura, adoptavam-se a contabilidade na base de taxa para fins fiscais e na base do acréscimo para fins comerciais. E no século XX, a tributação dos lucros das sociedades tornou-se geralmente aceite e originou um largo número de regras específicas sobre a contabilidade orientada para a tributação fiscal de cada país. Historicamente, podemos distinguir dois grupos distintos: os países do chamado direito romano, onde as empresas se financiam maioritariamente através de recursos externos, nos quais as leis são pormenorizadas e onde a fiscalidade exercia uma forte influência sobre a contabilidade. Por exemplo, França, Alemanha, Portugal, Japão e outros. E também temos os países do denominado direito comum, nos quais os recursos próprios desempenham um papel muito importante no financiamento das empresas e onde as isenções fiscais são obtidas independentemente do sistema de contabilidade aplicado. Por isso, a influência da fiscalidade na contabilidade é mínima, emanando esta da profissão. Temos como exemplo os Estados Unidos da América e o Reino Unido. Sendo as autoridades fiscais apenas um dos utilizadores da informação financeira e havendo a cultura em vários países de se elaborar contas para a administração fiscal, os demais utentes da informação financeira eram prejudicados pelo fato de os seus interesses não serem levados em conta na elaboração das demonstrações financeiras. A este fato não era alheia à pequena dimensão do mercado de capitais de muitos países, bem como das empresas essencialmente de pequena e média dimensão. E, infelizmente, uma parcela considerável dos contabilistas e gestores, em particular das pequenas e médias empresas, incorporaram essa influência pelo que a contabilidade era.
em larga medida, efetuada em função de critérios fiscais. E, por outro lado, o ensino, muito voltado para a escrituração, esquecia a verdadeira contabilidade. E, sendo inegáveis os importantes contributos da fiscalidade para a contabilidade, a excessiva ligação entre a contabilidade e a fiscalidade é um fator que, por vezes, limita a qualidade das demonstrações financeiras, uma vez que continuam a seguir-se critérios fiscais em detrimento de critérios contabilísticos. A nível internacional, eram sobejamente conhecidas as diferenças existentes quanto aos princípios contabilísticos e ao relato financeiro. Efetivamente, existiam grandes divergências, por exemplo, entre a realidade portuguesa, alemã ou norte-americana. É famoso o caso de uma multinacional que, pretendendo cotar-se em várias praças europeias, lhe viu ser exigida pelo regulador de cada país a aplicação de diferentes referenciais contabilísticos. E essa multinacional terá apresentado queixa ao IOSCO, que por sua vez terá obtido do IASC garantias de se promover rapidamente a harmonização contabilística a nível mundial. O IASC avançou então com um programa acelerado de revisão das normas internacionais de contabilidade, que consistiu na revisão integral das normas internacionais de contabilidade até então emitidas como forma de promover a sua aceitação geral, incluindo os Estados Unidos da América. E com a economia globalizada, não é aceitável a existência de diferentes contabilidades com diferentes resultados consoante o país onde estamos. Para além disso, a contabilidade permite ainda várias alternativas que originam significativas diferenças nos resultados e na situação financeira das empresas. Nas pressões para a harmonização da contabilidade, inclui-se o desejo de se eliminarem as diversas alternativas possíveis a nível da aplicação dos princípios contabilísticos e a necessidade de aproximar os sistemas de informação internos e externos. E essas pressões indicam que o que está em jogo é a credibilidade da contabilidade como tal. No que respeita à sua utilização para a tomada de decisão, a contabilidade ela apresenta diversas limitações. Ela reflete o passado e este tem um interesse limitado. O que queremos determinar como utentes das contas são os fluxos de caixa futuros da empresa. No entanto, a contabilidade ela continua a dar ênfase ao relato e divulgação de situações passadas, ou seja, informação histórico-financeira, né? E, na verdade, o utente das demonstrações financeiras gostaria de receber também informação prospectiva e informação não financeira. Por exemplo, número de clientes ganhos e perdidos no último ano, ou êxito na inovação, ou reclamações de clientes, ou capital intelectual, ou por aí. E as notas das demonstrações financeiras, né, a nível das demonstrações financeiras neste caso, e o relatório da gestão desempenham um papel vital no desenvolvimento qualitativo da informação financeira, devendo esses documentos passar a fornecer informações relevantes para o utente dos documentos de prestação de contas, ou seja, informação não financeira, informação financeira prospectiva e informação financeira histórica relevante. O utente das contas está preocupado em determinar como a empresa irá comportar-se no futuro. A informação financeira a apresentar doravante não poderá deixar de contemplar estes aspectos. E a adopção do método do custo histórico
constitui outra importante limitação da contabilidade, uma vez que coloca dificuldades na interpretação da informação. Por outro lado, a possibilidade de se usarem critérios de mensuração alternativos leva à dificuldade de comparação das demonstrações financeiras. Imaginemos que estamos a comprar as demonstrações financeiras de duas cimenteiras constituídas no mesmo ano e com equipamentos similares, tendo uma delas optado por mensuração dos seus ativos tangíveis pelo custo histórico, enquanto a outra optou pelo modelo de justo valor. O valor dos ativos e, consequentemente, dos capitais próprios não é comparável, o mesmo sucedendo com os resultados do período, uma vez que uma delas calcula as suas amortizações com base no custo histórico, enquanto a outra calcula com base nos valores reavaliados. A única peça contabilística que, neste caso, nos dá informação comparável é a demonstração dos fluxos de caixa. Há um aspecto essencial para a análise de investimentos em que o método tradicional falha: as tendências dos resultados a custos históricos podem ser enganadoras quanto ao desenvolvimento futuro da empresa, porque à medida que os preços sobem, cada transação representa um contributo proporcionalmente maior para o lucro em termos de custo histórico, sem que o seu impacto econômico se tenha realmente alterado. E outra limitação da contabilidade prende-se com os instrumentos financeiros. Trata-se de uma área de elevada complexidade técnica e os contabilistas eles não estão preparados para dar a resposta adequada à capacidade inovadora dos agentes financeiros que, em cada dia, surgem com diferentes variáveis de instrumentos financeiros. E a contabilidade, ela tem efetivamente várias limitações, para além das que eu já falei, e também como consequência delas, a contabilidade não reflete o valor das empresas, embora constitua um ponto de partida para se poder determinar esse valor. Não trata o custo do capital investido pelos acionistas, nem reflete adequadamente o valor do capital intelectual da empresa. Por exemplo, cerca de 90% do valor de capitalização do mercado da Microsoft refere-se a intangíveis. Ela refere-se a intangíveis, que, por outro lado, se a entidade perde um empregado altamente qualificado, a contabilidade irá refletir no imediato uma redução nos gastos, mas a empresa perderá uma importante fonte de valor. E passando agora para a importância da normalização contabilística, temos a consistência, onde a normalização contabilística internacional garante que as demonstrações financeiras sejam apresentadas de forma consistente, facilitando a comparação entre empresas e países. Temos a transparência. A normalização contabilística internacional promove a transparência e a clareza nas demonstrações financeiras, reduzindo a incerteza e o risco para os investidores. Comparabilidade, onde a normalização contabilística internacional permite que os investidores e analistas comparem as demonstrações financeiras de empresas de diferentes países e setores. E a eficiência, onde a normalização contabilística internacional reduz os custos e a complexidade associados à preparação de demonstrações financeiras para empresas que operam em diferentes países. IASB, International Accounting Standards Board. O IASB, ela foi constituído, foi constituído em 29 de junho de 1973. Então, com a designação de International Accounting Standards Committee, IASC, como consequência de acordo
neste caso, entre os órgãos reguladores da contabilidade na Austrália, a Canadá, França, Alemanha, Japão, México, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos da América. A sua origem remonta a 1966, na sequência de um acordo entre o Canadá, Reino Unido e Estados Unidos da América, para construir um grupo de estudo com o objetivo de efetuar análises comparativas das tendências da contabilidade nos 3 países, o que implicou a criação em 1967 do Accountants International Study Group, organização que antecedeu o IASC. Os objetivos do IASC, conforme a Constituição, a IASC são, conforme a sua Constituição, são formular e publicar, tendo em conta o interesse público, normas de contabilidade, eles formulam e publicam, tendo em conta o interesse público, as normas de contabilidade para serem observadas na apresentação de demonstrações financeiras, e eles promovem a sua aceitação e observância a nível mundial. E outro objetivo é trabalhar para a melhoria e harmonização da regularização contabilística e normas de contabilidade e procedimentos relativos à apresentação das demonstrações financeiras. As normas emitidas pelo IASC denominavam-se International Accounting Standards, IAS, em português, Normas Internacionais de Contabilidade, NIC. Em 1997, foi formado o Standing Interpretation Committee, o SIC, com o objetivo de emitir interpretações das normas. Essas interpretações eram denominadas SIC. Em 2001, na sequência de profundas alterações, o IASC deu lugar ao International Accounting Standards Board, IASB, e as normas a serem emitidas passaram a denominar-se International Financial Reporting Standards, IFRS. A alteração de IAS para IFRS envolve uma mudança de fundo. Enquanto a denominação IAS abrange apenas a contabilidade, a denominação IFRS passa a abranger o relato financeiro. Essa alteração não ocorreu por acaso. Pretende-se enfatizar a importância do relato financeiro e não meramente o tratamento dos aspectos contabilísticos, e de notar que as IAs emitidas, ou seja, a última foi a IAS 41, né? Não passam a denominar-se IFRS, permanecendo em vigor até que venham a ser revogadas. As novas normas é que são denominadas IFRS, por exemplo. As IAS 1 e as IAS 2 coexistem presentemente com as IFRS 1 e IFRS 2, tratando assuntos completamente diferentes. Em dezembro de 2001, ocorreu também a alteração da denominação do Standing Interpretation Committee. Standing Interpretation Committee International Financial Reporting Interpretation Committee.
As SIC emitidas permanecem em vigor, sendo as novas interpretações denominadas IFRIC. O IFRIC foi mandatado para interpretar a aplicação das IFRS e proporcionar orientação em tempo oportuno sobre assuntos de relato financeiro não tratados diretamente por qualquer IFRS, no contexto da estrutura conceitual do IASB, e desenvolver outras tarefas a pedido do Board. Passando para a linha B, temos publicar minutas, né, que é um dos mandatados do IFRIC. Publicar minutas das interpretações para apreciação pública e levar em conta os comentários efetuados num período razoável de tempo antes da finalização da interpretação, e reportar ao Board e obter a sua aprovação para a emissão das interpretações na sua forma final. Em resumo, o atual normativo IASB compreende normas de interpretações com diferentes nomes, consoante tenham sido emitidas antes ou após 2001, conforme abaixo. Até 2001, tem normas IAS e interpretações SIC. E após 2001, tem normas IFRS e interpretações IFRIC. As IAS/IFRS foram desenvolvidas tendo em conta as necessidades dos investidores em mercados de capitais e, por isso, foram desenvolvidas para grandes empresas. No entanto, a IASB emitiu já uma norma aplicável às SME, Small and Medium Entities, entidades de pequena e média dimensão, com o objetivo de estender a aplicação das IAs, ou seja, IFRS, a entidades de menor dimensão, as quais se estima representarem cerca de 95% das empresas de todo o mundo. O Board do IASB é presentemente composto por 16 membros a full-time, que são responsáveis pelo desenvolvimento e publicação das IFRS para SME, bem como pela aprovação das IFRIC preparadas pelo IFRS Interpretation Committee. Vantagens da adoção de padrões internacionais de contabilidade. Temos aqui algumas vantagens da adoção de padrões internacionais, onde teremos a melhoria da transparência e da comparabilidade. A adoção de padrões internacionais de contabilidade melhora a transparência e a comparabilidade de demonstrações financeiras. Temos a redução de custos. A adoção de padrões internacionais de contabilidade pode reduzir os custos associados à preparação de demonstrações financeiras para empresas que operam em diferentes países. E aumento da confiança. A adoção de padrões internacionais de contabilidade pode aumentar a confiança dos investidores e outros stakeholders nas demonstrações financeiras. A minha apresentação termina por aqui. Agradecer pela atenção dispensada.